Ou você é exemplo de esforço, ou você é exemplo de resultado. Porque se você for... Por exemplo, você não é exemplo de resultado. Então, minimamente, você tem que ser exemplo de esforço. Porque se você tá num caminho que é fértil, você um dia será exemplo de resultado. Mas eu gosto muito quando a gente... A primeira coisa, eu sou um cara muito fã do esforço. Por quê? É uma variável que eu tenho controle. Mas pra você conquistar algo, não é jogo do empenho, é o jogo do desempenho. Sim. Não é o jogo de quem faz mais força. Então, por isso, pra todo mundo que tá ouvindo aqui, fala assim, pô, cara, o Caio falou que ou a gente é exemplo de esforço ou exemplo de resultado. Caramba, eu tô há 10 anos sendo exemplo de esforço e cadê o resultado? Então, avalie o seu caminho, pô. Porque se você tá num caminho estéreo, o que é um caminho estéreo? Não é um caminho que é ruim, mas é um caminho... Tem gente que sonha com o trabalho que você tem. Pra todo mundo que tá ouvindo e reclama do trabalho que tem gente que sonha pelo seu trabalho. Só que o seu sonho não cabe no teu trabalho. Dando um contexto aqui, né? O que é a minha visão sobre Roda dos Ratos? Aliás, você já explicou, né? Acho que cada um tem uma visão, literalmente, imagina você numa rodinha, aquela rodinha de hamster, né? O hamster gira, faz um esforço danado e literalmente não sai do lugar. Só que as pessoas imaginam que isso se trata só de finanças, né? E... Enfim, eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu fiz muitas coisas diferentes na vida, trabalhei por muitas horas sem ganhar dinheiro. Mas, ainda assim, quando eu tive um grande resultado financeiro, que foi aos 22 anos, eu fiz o meu primeiro R$1 milhão, eu achava que eu tinha toda a liberdade do mundo, mas eu só tinha a liberdade financeira. E a liberdade financeira, ela não é a liberdade total. Então, apesar de eu ter feito o meu primeiro R$1 milhão muito nova, e naquele momento eu estava inserida numa empresa, eu era funcionária de uma empresa, eu trabalhava muito e eu não era livre profissionalmente, eu não era livre emocionalmente. Eu ganhava muito dinheiro, mas eu não era a dona da minha vida. Eu acredito que a Roda dos Ratos, ela tem muito a ver com você, aquele momento em que você tem a autonomia de decidir exatamente cada parte da sua vida, cada área da sua vida, o que você vai fazer com ela. Então, não quero estender muito aqui contando sobre a minha história, mas basicamente dos meus 14 até os meus 26 anos, hoje eu tô com 28, 26 anos eu trabalhei para outras pessoas. E aí eu construí meu patrimônio financeiro. Com 26 eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava e eu comecei a buscar pela minha liberdade profissional também, trabalhar com aquilo que eu amo, decidir a minha agenda. Só que nos primeiros 2 anos de empreender, é óbvio que você faz muita coisa. Você é eu presa no começo, né? Então eu fazia muitas coisas que hoje eu posso abdicar. E também tem a questão do lado emocional, né? Eu passei muito tempo da minha vida focando só no profissional e deixei muito de lado as questões de autoconhecimento, as questões de construção de autoestima, construção de amor próprio, para conseguir parar de falar sim para os outros e não para mim. Então eu vejo que no ano passado, assim, eu atingi liberdade financeira, liberdade profissional. Hoje eu não sou o CEO do meu negócio, eu sou CVO. Então eu tenho um CEO tocando toda a operação, eu não preciso estar todo dia, eu não preciso lidar diretamente com a liderança. Então eu tenho uma liberdade de agenda. Então, por mais que a maioria das pessoas pense que eu já sou livre da corrida dos ratos há muito tempo, eu enxergo que isso aconteceu no ano passado. E tem sido maravilhoso. Uma paz, assim... A gente viu que, por exemplo, o Thiago, uma grande dificuldade quando a gente cresceu como um grupo primo, de ser 5 caras que faziam conteúdo para uma empresa de 600 pessoas, juntando hoje com o Portfel. Isso é verdade. Era dividir essa agenda do influenciador e criador de conteúdo e agora um alto executivo que tinha que comandar todo mundo. É uma loucura fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não quis, eu decidi não tocar mais dessa forma. E ainda mais como mulher, né? Eu acho que é importante a gente ter essa diferença aqui. Eu quero casar, eu quero ser mãe, eu quero cuidar da minha casa. Então é uma decisão que eu tomei muito pautada também nos próximos 2, 3, 5 anos da minha vida pra frente.
Eu queria ter essa agenda mais tranquila. Hoje ele consegue, né? Ele ainda tem uma agenda muito complicada, mas a gente montou um time executivo aqui, trouxe CEO, né? E aí tudo isso dá um respiro. E você, Caio? O que você entende como Roda dos Ratos e quando que você saiu dela? Eu entendo Roda dos Ratos como basicamente duas coisas. Primeiro, você tá num caminho que não te leva a lugar nenhum. Que a gente vê aquela dinâmica do olhando o ratinho ali, ele tá, cara, acelerando no caminho que não leva a lugar nenhum. Então não tem problema o ratinho tá acelerando nem trabalhando muito. O problema é que não leva a lugar nenhum. E aí a agonia que dá olhar o ratinho na roda é... Alguém avisou esse rato? Ou minimamente ele sabe que não leva a lugar nenhum? Então essa eu acho que é o primeiro fundamento que, obviamente, as pessoas têm que fazer reflexão. O caminho que você está leva a lugar nenhum? Ou uma segunda possibilidade é o teu caminho não te leva para onde você quer chegar. Sim. Então, para mim, Corrida dos Ratos tem esses dois pontos focais. Não te leva a lugar nenhum ou não te leva minimamente para onde você quer chegar. Então, tipo, não tem problema tá na roda dos ratos se for te levar para algum lugar no futuro. Porque é meio que natural, em algum momento, você tá numa roda dos ratos. Pô, quantas vezes eu acelerei pra caramba, cara? Acelerei pra cacete. Eu tava parecendo aquele rato ali. Mas eu tinha essa visão clara de que aquele caminho valeria a pena. Porque tem uma habilidade que o ser humano tem, que nos diferencia na cadeia alimentar, que é adaptabilidade. O ser humano é uma das poucas espécies que vive no deserto e no Polo Norte. Sim. Tem animais que você tira ele da habitat natural e morre. Agora, quando você usa a adaptabilidade de maneira prejudicial, que é você se adaptar a coisas que você não deve se adaptar. Por exemplo, quantas pessoas se o cara faz uma reflexão, ele sabe o que ele faz. Não leva pra onde ele quer. Mas mesmo assim ele fica. Por quê? Ele prefere nem falar nisso. Ele prefere, por exemplo, esse podcast, vou pular esse podcast. Por quê? Vou ficar triste. Então eu prefiro me anestesiar com a adaptabilidade para não pensar em mudar. Porque mudar dói e dá trabalho. Então, eu vou falar que a minha ficha não caiu. Eu fui de uma maneira meio que inconsciente, eu escolhi um caminho no qual eu tinha perspectiva de crescimento. Eu fui recrutado para ser vendedor, eu tinha 19 anos de idade. Em vendas é um caminho de perspectiva. Sim. Também é um caminho de incerteza. Porque pra mim, tudo que tem perspectiva tem incerteza. Você fala assim, cara, meu futuro não é certo, mas tu tem então perspectiva de crescer. Né? Se tá muito telegrafado exatamente o teu crescimento, significa que aquilo não tem tanta perspectiva. Sim. Né? Então, eu entendo Corrida dos Ratos assim. Então, você está no caminho que ou não leva onde você quer, ou minimamente não bate com os seus sonhos, desejos, nem plano de vida. Mas você já se sentiu dessa forma em algum momento? Eu nunca senti esse sentimento de impotência. Eu acho que eu descobri meu caminho muito rápido. Não é? Lembra, 19 anos, fui recrutado pela ser vendedor, então eu já estava num caminho de perspectiva. Mas, então, eu sempre ao contrário. Mas você sempre projetou muito pra frente a sua vida? Porque eu acho que isso não é uma habilidade primitiva do ser humano. Ficar pensando 10 anos pra frente, 20 anos nunca, pra por frente. exemplo, quando as pessoas me perguntam, Caio, como você se imagina daqui 10 anos? Eu imagino com 48. Entendeu? Eu tenho 38, eu imagino vivo, saudável, dada a minha família. Mas eu também gosto de dar espaço para surpresas da vida. É que eu brinco, né? Eu não sou síndico de prédio, eu gosto de construir. Né? Você se imagina no Ventes daqui a 10 anos? Não me imagino. Mas se eu estiver lá, significa que eu optei ficar, porque eu tenho uma perspectiva de futuro. Sim. Então, eu acho que eu sempre fui um cara que eu sempre quis crescer. Por exemplo, eu sempre quis ser rico. Eu nem sabia, qual que é a definição de rico? Eu não sabia nem explicar. Eu entendo você. Você nem sabia que existe essa vida que você vive hoje. Nem sabia, mas eu queria assim, eu quero poder crescer. Aí depois eu comecei a entender um pouco mais. Eu acredito que progresso é um estilo de vida. Eu gosto do progresso, eu gosto de sentir que estou crescendo. Eu gosto de romper os meus próprios limites. Não é uma linha final. Né? Eu, por exemplo, eu me incomodo quando eu não tô crescendo. Você se incomoda quando passa tempo, você sabe as mesmas coisas, você não aprendeu nada de novo, você tá fazendo tudo do mesmo jeito. Quando você não vê uma evolução das coisas, né? Exato. Então eu sou um cara que... Até mesmo material. Você fala assim, tô na mesma casa, esse móvel tá me incomodando, mesmo carro, mesmo salário há mais de um ano. O que tá acontecendo? Eu mudei um pouco minha ótica de visão. Por exemplo, se você me perguntasse há mais ou menos 10 anos atrás, eu sempre acreditei que a gente se move pela insatisfação. Você tem que estar puto com o cenário atual para desejar buscar o próximo. Eu acho que isso funciona. Mas quando você cresce, não porque você precisa, porque você quer, eu acho uma vibe melhor. Por exemplo, eu quero crescer hoje, não porque eu preciso, mas eu quero.
Porque senão, se você tiver um lifestyle de ter que ficar puto sempre pra poder crescer... Você tá sempre satisfeito, né? Você tá sempre bravo, tá sempre... A vida tá turva, tá cinza, você não tá grato com nada. Minha mãe tinha uma expressão maravilhosa. Você precisa ser grato pelo que tem pra poder possuir mais o que tem. Tem um livro muito legal sobre isso que vocês estavam falando antes, que é o The Second Mountain, que é a segunda montanha. Ele fala sobre como quase todo ser humano ele vai ter uma primeira montanha. Você sempre vai mirar no topo dessa montanha. E aí, enquanto você tá subindo, enquanto você tá escalando, você só consegue olhar aquele monte de terra, né? E aí, quando você chega na primeira montanha, no topo, tipo assim, conquistei o que eu achava que era o melhor da vida. Aí você avista uma segunda montanha, que na verdade ela é muito maior. Que tem a ver com o servir, tem a ver com o propósito, tem a ver com... Poxa, já sou muito rica hoje, você já é muito rico, muitas pessoas já são muito ricas e ainda continuam com uma agenda tão cheia porque querem servir, querem levar... mais pessoas para essas descobertas e para essas conquistas, porque dinheiro é muito legal, sim. Dinheiro é maravilhoso se você coloca ele na prateleira certa. Eu gosto sempre de reforçar o seguinte, dentro da escala de necessidade, a primeira são as básicas. Sim. Então, para todo mundo que tá ouvindo aqui, bicho, você não mora numa casa que você gosta, teu bairro é perigoso, você quer sair daí, bicho, foca para ganhar o seu dinheiro, comprar tua casa. Comprar o teu carro, você tá aí 3 horas de ônibus pra ir, pra voltar, e você sabe que a maior matéria-prima da vida é tempo. E isso do ônibus que você fala, eu acho um pouco loucura, cara. Se você entrar num vagão no horário de pico, entra na linha vermelha no horário de pico, e fala assim, gente, quem odeia, mas odeia de verdade mesmo, todo dia pegar esse transporte aqui, 6 horas da tarde, todo mundo vai levantar a mão. Mas se você combinar com todo mundo, vamos fazer um plano pra você nunca mais andar nesse transporte, ninguém vai fazer nada. Ou vai ser tipo assim... 1% pra fazer isso. Que as pessoas trabalham mais pra não perder do que pra ganhar. Por exemplo, eu não lembro qual... uma vez eu vi esse estudo que é disposição das pessoas. A maioria esmagadora das pessoas estaria disposta a trabalhar 24 horas por dia pra não perder a casa que tem. Mas poucos estariam dispostos a trabalhar uma carga de hora pra conquistar a nova. Ou seja, a gente é sempre movido com aquele medo de não perder o que tem do que aquela ambição de conquistar o que eu não possuo ainda. Mas eu vejo, principalmente quem está nessa necessidade, por exemplo, quando a pessoa enriquece, o pai de família que enriquece, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele coloca o filho dele numa escola boa, cara. Primeira coisa que ele faz é tira da escola pública e coloca na particular. Aí na escala, a segunda coisa é paga um convênio médico para a família. Então acho que primeiro, a gente não consegue pensar em propósito se a escala da necessidade não está preenchida. Né? Porque às vezes... eu fui aquele cara, eu trabalhei por quê? Porque eu queria comprar minha casa, cara, porque eu queria casar, eu queria ter uma casa, aquele sonho de brasileiro, e eu queria ter minha casa. E aquilo foi meu combustível, sabe? Eu queria ter minha casa, eu queria ter meu carro, porque eu queria casar, eu queria ter filho. Então aquilo foi o meu grande plano e esse foi o meu propósito de vida, durante anos. Agora, o grande lance é você realmente entender. Eu adorei até o livro que a Bettina recomendou, porque sempre quando você sobe essa primeira montanha que você acha que é, você vê que tem uma mais atrás. Cara, isso aí é a maior armadilha do mundo, né, cara? Total. Eu acho que é só você entender que, bicho, tem uma segunda montanha, mas tá tudo bem correr atrás dela. Eu corri atrás dela. Ou você é exemplo de esforço, ou você é exemplo de resultado. Porque se você for, por exemplo, você não é exemplo de resultado, então minimamente você tem que ser exemplo de esforço. Porque se você tá num caminho que é fértil, você um dia será exemplo de resultado. Mas eu gosto muito quando a primeira coisa, eu sou um cara muito fã do esforço. Porque é uma variável que eu tenho controle. Mas para você conquistar algo, não é jogo do empenho, é o jogo do desempenho. Não é o jogo de quem faz mais força. Então, por isso, para todo mundo que tá ouvindo aqui, fala assim, pô, cara, o Caio falou que ou a gente é exemplo de esforço ou exemplo de resultado. Caramba, eu tô há 10 anos sempre exemplo de esforço e cadê o resultado? Então, avalie o seu caminho, pô. Porque se você tá num caminho estéril, o que é um caminho estéril? Não é um caminho que é ruim, mas é um caminho... Tem gente que sonha com o trabalho que você tem. Pra todo mundo que tá ouvindo e reclama do trabalho que tem gente que sonha pelo seu trabalho. Só que o seu sonho não cabe no teu trabalho. Então, esse tipo de reflexão é importante fazer. Porque tem gente que vai pensar isso daqui depois de 20, 30 anos, e aí, às vezes você não tem mais tempo. Ou você perdeu todo o seu pico produtivo. Você perdeu os seus 20, seus 30, seus 40, seus 50, aí sua energia ela vai diminuindo. Então eu sou muito aquele cara que tá fazendo força, legal, só garanta que você tá num caminho que ele é fértil para os seus objetivos. Por exemplo, e não significa que não é só o mercado de trabalho. Sim. Porque tem gente que o modelo CLT não vai preencher as suas ambições, meu irmão. Não vai preencher. Então tu vai ter que empreender.
Ah, mas... Ou você acha um caminho muito fértil dentro do mercado de trabalho. Por exemplo... A gente tem que empreender, né? O número 2 do Facebook é maior do que a maioria dos empreendedores do Brasil. O número 2 do Facebook. O cara que trabalha, o cara que tá ali abaixo do Mark Zuckerberg, ganha mais do que a maioria dos empreendedores brasileiros. Mas quantos caminhos férteis desse tem, né? Vocês acharam um caminho muito fértil. Estão empreendendo junto com o Thiago. Então, pela ambição que você tem, pelo caminho fértil que você tem, faz sentido esse caminho. Então, primeiro, para a saída dos ratos, eu acho que o primeiro passo é pensar, o que eu quero? O que eu quero? O que realmente eu quero? Qual que é o meu plano de futuro? E outra coisa, ver se minimamente o seu caminho, ele tem fertilidade, tem perspectiva de crescimento aqui? Existe a possibilidade? Alguém fazendo o que eu faço, chegou no lugar que eu quero? Ah, isso é muito importante. Se você fala assim, cara, 10 pessoas trabalham comigo, tem cara que tem X tempo aqui, tá longe de onde eu quero. Já começa a ver. Sim. Não significa que esse cara tá errado, significa que você tá errado. Até mesmo as coisas que o cara tá fazendo. Tipo assim, cara, ninguém é insubstituível, mas você é substituído por qualquer um. Porque aí fica preocupante. Tipo assim, pô, o que eu faço, qualquer um consegue fazer? Então você não tem diferencial nenhum e dificilmente você vai conseguir chegar lá. Você tem que achar um pouco do seu diferencial ali. Ninguém deseja aquilo que não acredita que pode conquistar. Ou minimamente que sabe que existe. Por exemplo, um dia que foi uma virada pra mim, quando eu fiz a primeira venda da minha vida. Eu ganhei R$234 de comissão. Eu fiquei louco. Ganhei R$234. Eu falei, caramba, cara, R$234. E não era só o valor. Era como se, sabe, Mágico de Oz, achei a estrada de tijolos amarelos. Aí você já fez conta, Aí né? eu parecia a Assim, Dorothy ali. Vamos vender... até o Mágico de Oz. Zerei Tipo assim, se eu vender 10, é 2 Foi mil, isso. se eu vender 20, foi aquele espelhamento. Eu falei assim, cara, e se eu fizer 10 vezes mais? E se eu fizer 100 vezes mais? E se eu colocar toda a minha vida? Foi isso que me deu essa perspectiva. Foi os 234. Eu não esqueço, ó, R$234,62. Na hora ali que entrou no meu Itauzão, não na hora que o cliente pagou pra empresa, eu vendia produtos nutricionais, era comissionado. Na hora que eu recebi minha comissão no meu Itauzão ali, eu falei, deixa comigo, entendi. Então agora, mas obviamente, você nunca vai sonhar com alguma coisa que você não sabe que existe, ou que você acredita que você é capaz. E a nossa rotina nos intoxica. A minha rotina me intoxica. Eu sou um cara que, frequentemente, eu quebro a minha rotina pra quê? Pra pensar na vida. Acho que todos nós temos que pensar na vida. Eu acho que esse podcast é um convite pra você. Bicho, para e pensa na tua vida. Você é um projeto que nasceu pra dar certo. Quer honrar seu pai e sua mãe? Dá certo na vida, velho. É real. Por exemplo, eu não tive nenhum prestígio do caminho que eu decidi. Aos 19 anos, ser vendedor. E eu vi isso. Não tem nenhum prestígio na área comercial. Qual que é o prestígio da área de vendas? Quando você muda de vida. O prestígio só vem quando você muda de vida. Português, claro, quando você troca de casa e carro. Aí o prestígio parece que vem a cavalo, faz... É que imagina seus amigos da época e falam assim, olha lá, virou chato, cara, vendedor, quer vender qualquer coisa. Vendedor, Caio perdido, quebrado, chatão, vendedor, ó, esconde a carteira, Caio tá vindo. Era isso, entendeu? Aí depois, obviamente, a área de vendas, quando você transiciona, quando você acerta a perspectiva, você tem a mudança de vida, aí começa a virar, pô, acertado, hein, pô, o moleque é gênio. Então, mas não tem nenhum prestígio ao longo do caminho. Primeiro é a crítica, né? A emergência do sucesso da pessoa que tá perto de você tá denunciando o seu fracasso. Então, você tenta xingar e combater. Só que quando o negócio fica discrepante demais, aí vem o... Caramba, me ensina. Como é que você fez isso aí? Nossa, deu sorte, né? No meu caso, a mesma pessoa que me chamou de vendido um dia, 5 anos depois me pediu um emprego. E eu sempre tive uma habilidade muito boa do seguinte, não contribuiu com o meu sonho, te corto rápido da minha vida. É isso. Te corto rápido da minha vida. Por exemplo, tem amigos que eu cativo até hoje, por quê? Eles quiseram continuar no caminho, mas sempre assim, Caio, vai lá, se tu vai conseguir, velho. Sim. Pô, tu sempre foi o cara, vai lá, torcendo pra você. Vai, porra, esse cara eu vou guardar no coração. Sabe? Esse cara lá da infância, esse cara eu vou guardar no coração. Não quer dizer que você fala todo dia, não quer dizer que você vê não sempre. Não quer dizer, não, ele foi por caminhos diferentes. Mas uma vez ou outra manda uma mensagem. Pô, mas não é um peso morto. Sabe, tem esse que tem apreço. Esse cara eu guardei no coração. Sim. Sabe, então... E sabe uma coisa que eu acho muito doida? Porque eu tive algumas dependências emocionais, assim, pessoas específicas que eu tive que tirar do barco, pro barco andar mais rápido, tava pesado. Mas o que me fez despertar, assim, pro caramba, realmente eu tenho que tirar essa pessoa do meu barco, em vez de manter ela ali quietinha, tipo, deixa ali, não precisa cortar. É tipo, se a pessoa que você precisa desagradar, ou falar um não, ou, enfim, parar de ser
cortar o parasitismo, se ela vai te xingar por causa disso, porra, é mais um motivo pra você falar assim, não, então ela só tá aqui comigo enquanto tá agradável pra ela, se passar desagradável, não é que ela gosta de mim, ela gosta de ser agradada. Então tira isso do seu barco o mais rápido possível, porque na verdade não é que ela tá ali porque gosta de você, ela tá ali porque tá confortável pra ela e você tá se desconfortando pra uma pessoa que vai te xingar quando isso acontecer. É muito doido, né? Eu tive que cortar algumas pessoas da minha vida e funcionou assim. Quando eu olhei, eu tava me desconfortando para deixar o outro confortável. De novo, que falta de autoestima isso. Uma coisa que vai te ajudar muito a você construir um novo caminho. O quê? Boca fechada. Quieto. Pra mim, o silêncio é a língua dos sábios. Tem gente dividindo sonhos e projetos com quem não deveria, bicho. O que o outro sabe, ele não pode estragar. Tem gente tomando um balde de água fria pra alguém que não devia nem ter balde. Por quê? E foi uma coisa que eu não tinha noção disso. Foi aquela competência inconsciente. Eu sempre fui muito quieto, cara. Quietinho. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre dividia com pessoas que eram estratégicas ou que fariam parte, iam remar junto comigo, tá ouvindo? O resto, quieto. Eu vejo às vezes pessoas na internet dividindo sonhos íntimos, planos íntimos, sabe? Contando às vezes detalhes de um sonho, de uma intimidade, pra trocar de caminho, aí toma um banho de água fria, aí fala, pô, o cara deu um banho de água fria, por que tu foi dividir com essa pessoa, cara? Então também tem um pouco de sabedoria. Porque tem gente que parece que pede por inimigos, né? Pede por rejeição. Então, ficar quieto sempre me ajudou muito. Isso. Sabe, fica quieto, deixa o resultado falar pra você, fica quieto. Você não tem que dividir com todo mundo que você tá dividindo, você não tem que compartilhar seu plano com todo mundo que você tá compartilhando, você não tem que dividir a tua meta para 2025 com quem você tá dividindo. Sim. Então, menos é mais. Assim, só aquele núcleo mesmo que tem que saber disso daí, entendeu? Principalmente se é um projeto, principalmente se a tua confiança não tá bem estabelecida. Só uma coisa que é muito importante do que você falou, de não compartilhar com todo mundo. Porque vai ter gente que vai ser maldosa, e aí você vai lá e é corte rápido nessa pessoa. Mas vai ter gente que não é por maldade que ela vai querer frear seus sonhos. Ama, às vezes. Tipo, você não tem que cortar o seu pai, a sua mãe da sua vida. Óbvio que não. Você pondera. Mas, às vezes, eles vão te dar um conselho ruim. Por quê? Porque eles estão em outra geração. Eles estão com outra cabeça. Você não tem que pedir a opinião da sua tomada de decisão de sair de um emprego e empreender. Talvez para as pessoas mais velhas que não têm essa mentalidade. Notifica Pô, pra minha avó, eu era mais bem sucedida quando eu era sócia da Empíricos do que a minha vida hoje. Por quê? Porque ela não entende o que eu faço, não tem nem noção. Sim. Minha avó até hoje não sabe o que eu faço. Exato. Minha Então, avó, assim... meu filho escreve, meus netos escrevem uns livros aí, eu acho. O podcast me ajuda um pouco, porque ela, pô, grava podcast, grava lá na internet, entendeu? Então isso já ajuda. E nem é tipo o core que a gente faz. Se fosse isso aqui, ia estar maravilhoso. Então a ambiência não é só sobre cortar 100% e quem vai conviver comigo, mas total. é também com quem eu compartilho e pra quem eu faço as perguntas. Tenha certeza do que você quer, você não precisa ser a pessoa mais rica do mundo, você não precisa ter o carro que as pessoas na internet estão comprando, você não precisa ser multimilionário, você não precisa seguir o caminho do outro, você precisa entender sobre o seu caminho. Por que eu falo isso? Porque eu me comunico muito mais com mulheres. E as minhas alunas, as minhas mentoradas, a maioria delas não tá preocupada em ser multimilionária. Elas querem mais tempo para cuidar da família delas. Então, se você entra numa noia de, eu preciso só do dinheiro, eu preciso fazer fortuna, você vai chegar lá e você vai ter a frustração que eu tive, que é falar, poxa, não era isso que eu queria. Então, tenha clareza daquilo que você quer para que você use o seu trabalho, a sua ambição, o seu merecimento e o seu tempo aqui para buscar aquilo que você realmente quer. E, por último, para mim, não dá para participar de um podcast sem falar sobre isso, eu tenho até isso tatuado, que é o mundo é dos fazedores. O mundo é dos fazedores é totalmente sobre você desapegar da perfeição, ou você desapegar das regras, tipo, se eu não sou a mais inteligente da sala, eu não vou ser capaz de ter esse sucesso que eu quero pra minha vida, isso que eu entendi que eu queria pra minha vida. Cara, só vai lá e faz, porque sempre vai ter um caminho pra você construir isso que você quer. Sempre. Se não for pela inteligência, pode ser que vai ser pelo esforço, pode ser que vai ser pela sua personalidade, pode ser que vai ser pela internet, porque graças a Deus a internet tá aí e ela possibilita que
gente muito mais mediana tenha muito mais sucesso do que gente muito inteligente no modelo de negócio errado. O que isso quer dizer, né? Se você for para a internet empreender, a chance de você, sendo uma pessoa mais ou menos dar certo, é muito maior do que você sendo uma pessoa extraordinária num modelo de negócios tradicional, vendendo o seu trabalho para outra pessoa. Então, só vai lá e faz aquilo que você acredita e que você quer para sua vida, porque você é capaz. E quando você entender o que você quer, você vai agir de acordo para buscar por essas respostas. E vai surgir várias pedras no caminho. Você vai errar 1000 coisas. Só que quando você entende que é a dor e é o erro que mais te ensinam, os maiores catapultas da minha vida foram os maiores tombos que eu levei. Quando você entende isso, você perde totalmente o medo de errar. Você perde totalmente o medo de encontrar uma pedra no seu caminho. A pedra vai ser um degrau e pode parecer clichê, mas clichês são clichês por um motivo, eles são reais. Foi virar meme que me fez subir um próximo nível da minha vida. Hoje eu olho pra trás e falo, nossa, foi a melhor coisa que me aconteceu. Pedir demissão foi muito difícil, porque eu era muito bem remunerada na Empíricos. Hoje eu olho e falo, caramba, obrigada, Betina, por ter tido essa coragem, foi difícil. Eu passei 7 dias chorando, acordando, falando, meu Deus, eu queria que fosse um sonho. Dá pra voltar atrás. Saí de um relacionamento abusivo, eu desisti de um casamento há 2 meses do altar. Tava festa inteira pronta, tudo pago, tudo feito. Eu já tava morando na nossa casa nova. Cara, foi também... os meus 3 maiores momentos de dor foram os momentos de maior crescimento e aprendizado. E quando você enxerga isso, você fala assim, caramba, perdi o medo de errar. Perdi o medo de levar um tombo. Na verdade, você começa a buscar o próximo... Pô, a vida tá boa demais. O que tem pra vir aí que eu quero aprender, eu quero evoluir. Deixa eu me colocar num desconforto. Então, quando você entende tudo isso e tem esse... você adota esse lifestyle de evolução, você consegue, de fato, construir aquilo que você quer pra você e que você merece, que você é capaz. Basta fazer, porque, de novo, Deus faz tudo, menos o que é a nossa parte. A nossa parte a gente tem que arregaçar as mangas e fazer.